Mas se quiseres fazer, queres fazer? Muito bom dia a todos e bem-vindos à nossa celebração. E hoje já estamos no 5º domingo da Quaresma, o último domingo antes da Semana Santa. E vamos começar com o nosso cântico de entrada que está no nosso boletim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Este domingo é o 5º, normalmente chama-se Domingo de Lázaro. Porquê? Porque hoje no Evangelho Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias sepultado. Também o Senhor quer nos ressuscitar do túmulo das nossas faltas. Por isso, peçamos misericórdia ao Senhor para nós e para o mundo inteiro.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus. Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e o executei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tivermos em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor, em minha alma, e espero na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Porque no Senhor está a misericórdia, e com ele a verdade de redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No vosso boletim, vocês têm a fórmula longa do Evangelho de hoje, e que vocês podem ler em casa, e eu vou ler a fórmula curta. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é mortal, é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo.
Mas alguns deles observaram. Então ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me ouviste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfeixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizeram, acreditaram nele. Palavra da salvação. Por este santo evangelho, perdoai-nos, Senhor. O último domingo antes da Semana Santa tem uma promessa que nós devemos escrevê-la num santinho para tê-la sempre comigo junto à nossa cama, porque a promessa que Jesus nos faz hoje dá-nos muitas respostas, principalmente a certeza que a morte não é um fim. E é nesta frase que eu quero hoje refletir com vocês. O Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, o Senhor tem o poder até de ressuscitar mortos. Quantas vezes na Sagrada Unção o Senhor dos mortos faz vivos? Ainda hoje, ou melhor, ontem, eu fiz o funeral de uma senhora francesa, vinha aqui, ela já tinha a sua idade, mas Nosso Senhor lhe conservou a saúde, não tinha nenhuma doença grave nem nada, a única coisa que ela tinha era a idade. E de um momento para o outro, sozinha em casa, morreu. O filho realmente, ninguém estava a contar, e é verdade. Ela veio mesmo aqui à missa, poucos dias antes de falecer. O seu lugar era sempre na última fila, no banco de trás. Sempre, aos domingos e muitas vezes à semana. Por isso o Senhor dos vivos faz mortos e dos mortos faz vivos. Ele é que conhece este mistério. E o Senhor diz: quem acredita em mim, quem tem fé em mim, quem acredita como Marta, eu acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, como diz São Paulo hoje na segunda leitura, a morte não atinge a nossa alma. O nosso corpo, sim, está sujeito a todas as consequências do pecado original, e uma das consequências é a morte. A morte faz parte do mistério da vida.
E quando nós cristãos celebramos um funeral, nós não estamos a celebrar a morte da pessoa, nós estamos a celebrar a missão que aquela pessoa fez neste mundo. E as pessoas que vêm à missa de corpo presente, vêm porque aquela pessoa que morreu realmente estava ligada a nós e nós a ela. E temos que ter a certeza, mesmo que o corpo tenha morrido, a pessoa viverá. Viverá. Porque a morte não pode atingir a alma. Nós batizados possuímos já a vida nova de Cristo. Por isso é que somos batizados em Cristo. Estamos unidos ao Senhor, que é a ressurreição e a vida. São Paulo diz-nos muitas vezes nas suas cartas, nós já somos ressuscitados na nossa alma. Portanto, a vida sobrenatural, a vida divina, a graça santificante, é esta vida nova que nós perdemos no pecado original. O homem conservou a imagem de Deus, mas perdeu a semelhança de Deus. E nós adquirimos no batismo esta vida mais do que a vida sobrenatural. Mais que a vida natural, é a vida sobrenatural. Por isso temos a certeza absoluta, mesmo que o corpo morra, a pessoa viverá pela sua alma. A nossa alma tem os seus sentidos, como o corpo tem. A alma tem os seus olhos, a alma tem a sua boca, a alma tem o seu olfato, a alma tem a sua sensibilidade. E é a alma que conserva a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade. Não é o corpo. O corpo, podemos dizer, é como que a carcaça que suporta a alma neste mundo terrestre. A quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. O que é que Jesus quer dizer isto? Aquele que vive e acredita em mim, neste mundo, aquele que segue os meus mandamentos, aquele que cumpre os meus preceitos, aquele que deixa o Evangelho inspirar a sua vida, nunca morrerá eternamente. Quer dizer, essa pessoa nunca se perderá. Nós temos que ter esta certeza. Quem vive todos os dias com Cristo, com certeza que morrerá com Cristo. Nosso Senhor não nos abandona na última hora, se nós vivemos com Ele todos os dias. Podemos ter esta certeza absoluta. E para garantir a presença de Jesus em nós, a Igreja tem os sacramentos, principalmente o sacramento dos doentes, o sacramento da confissão, que a gente pode se confessar próximo da morte para receber a absolvição. Isso dá-nos uma grande paz interior. Eu experimentei a força deste sacramento. Eu tinha em mim uma paz tão grande, uma alegria tão grande. E segundo os médicos em London e aqui no Hospital de Cardiologia de Montreal, duas equipas de médicos falavam que realmente estava em perigo por causa do coração. E quando no fim os médicos disseram, pá, tu não tens nada, tens um coração de 18 anos. Sabem o que é que eu disse a Nosso Senhor? Senhor, que pena que não me levaste agora. Estava tão bem preparado. Que pena. E é verdade. Os sacramentos dão-nos vida, os sacramentos dão-nos uma luz, uma paz, uma serenidade
que a gente está bem com tudo. Eu só tive pena e tenho não ter morrido naquela hora. Mas pronto, a gente não manda. Mas eu quero vos dizer que estas palavras aqui são verdade. Quem vive todos os dias com o Senhor, nunca o Senhor nos deixa perder. Não deixa. Porque é para isso que nós praticamos a nossa fé vivendo os mandamentos, praticando os sacramentos, para nos ajudar mesmo a vencer todas as dificuldades. E é esta grande promessa de vida eterna que nós devemos conservar. Conservar, para termos a certeza que a fé não nos engana. Vocês vejam, hoje nós temos duas provas que a morte não é fim. Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez-nos promessas e Ele próprio viveu a nossa morte e ressuscitou. Portanto, temos esta certeza que a morte não tem a última palavra. E a fé não nos engana. Com Cristo, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, por Jesus, vencedor da morte, oremos ao Pai, que é a vida do mundo e ressuscita aos mortos, pela força do Espírito Santo, e digamos com fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê a esperança. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para esta Santa Missa, nos encomendar uma intenção pelas necessidades espirituais e materiais de Manuel Santos, e num breve silêncio, cada um peça a Nosso Senhor aquela graça que mais precisa.
Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo, ao ressuscitar o vosso Filho, libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, que pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, exulta eternamente na vossa presença. Permitei que nos associemos às suas vozes, cantando.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Arcebispo Christian Lepine, o nosso Parco Padre Robert Paradis e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, especialmente por Manuel Jacinto Amaral Melo, Ismael Quintãs, Carlos Manuel Pereira, José Raposo Câmara, no 30º dia de falecimento, Clara Medeiros Bandarra, Nilton César Tibúrcio, Ilídio Amaral Cordeiro, Maria dos Anjos Cabral Amaral, Venâncio Garcia Gil, António Peixoto, Gilda Moraes, José do Couto Viveiros, Carlos Alberto Muniz, Maria Natália Janeiro, pelos familiares e amigos defuntos de Heitor Torres, pelas benditas almas do purgatório, José Rebelo, Carlos Manuel Melo, Maria do Rosário Amaral, Christopher James Pereira Amaral, Mariette Souza Clemente Serpa,
Serafina Matos e demais familiares defuntos, Fernando e Alberto Viola e demais familiares defuntos, Fabião e Dília e seus familiares defuntos, Bernadette e familiares defuntos, Maria Arlete Viola Carvalho, pais e sogros, pelos familiares defuntos de Heitor e Zenaide, pelas almas do purgatório que mais precisam, Conceição Raposo Tavares, Maria dos Anjos Antunes Serralheiro, Fernando Pacheco Tavares, António Medeiros, Maria da Glória Oliveira e José da Silva Cabral, Maria Souza, Américo José Estevão, José Barbosa e Olívia Soares, pelas almas que se purificam no purgatório, Elísio Tibúrcio Ribeiro, 6 anos de falecimento, Aldina Pavão, Maria da Paixão Pavão, Maria da Glória Melo, Clarinha Medeiros e José Bandarra, Sara do Rego, Leonilde Ferreira, Dimas Aguiar, Pascoal Trarácio e Maria Teresa Trarácio, e alma do purgatório mais próxima de ver a Deus, José Moura, Assunção Fonseca, Armando Maria Rezende Cardoso e seus familiares defuntos, Manuel Braga e demais e seus familiares defuntos. E em Portugal, no dia 19 passado, foi dia do Pai. Vamos também pedir por a alma dos nossos pais que já partiram e que estão à nossa espera. Que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Ambrósio, nosso padroeiro, anjo protetor da nossa paróquia e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nesta missa, nós tivemos 4 pais de família a fazer a coleta. Também foi em memória do Dia do Pai, Dia de São José em Portugal. Por isso vamos oferecer este Pai Nosso pelos pais de família que estão aqui, pelos avós, que são pais 2 vezes, e pelos bisavós, se houver aqui algum. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno de entrar em seu pecado, mas dizei-me a palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Peço um bocadinho da vossa atenção. Graças a Deus que eu terminei a missa 7 minutos antes da hora. Houve 2 pessoas que marcaram missas do povo. Senhora Fátima Melo, está aqui. Fátima Melo. Senhora Edwina Ferreira. Tá bom. Segunda coisa, nos próximos 3 domingos não há missa do povo. É domingo de Ramos, dia 29, é o domingo de Páscoa, que é a solenidade da Páscoa, e o domingo da Divina Misericórdia. Portanto, esses 3 domingos não há missa do povo, só depois, no 3º domingo da Páscoa. As celebrações da Semana Santa, o nosso parque já marcou. Quinta-feira Santa, a missa portuguesa da última ceia é às 6 da tarde. 6 da tarde, missa portuguesa. E na Sexta-feira Santa, às 3 horas, a adoração de Santa Cruz, com a leitura da Paixão, é uma missa bilingue, português e francês. Na Vigília Pascal, há uma missa francesa na Vigília Pascal em Saint-Étienne às 4 horas e a Vigília Pascal também em francês, aqui às 7h30 da tarde. E no domingo de Páscoa, ao horário das missas habituais, 10 da manhã e 5 da tarde em francês, e 1/4 para o meio-dia em português, o domingo de Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor. Segundo o que me disseram, pela primeira vez tenho a oportunidade de vos apresentar o que é o compasso que a gente tem no continente, um Jesus crucificado, muito bem adornado, em que se dá ao povo para beijar, com a bênção pascal. E eu já fiz isso muitos anos, com a visita do compasso, a gente benzia todas as casas. Portanto, outra coisa, no próximo dia 25, é a solenidade da Anunciação. Nós tivemos no dia 19, a festa de São José, que em Portugal é o dia do pai. Eu gostaria uma salva de palmas para todos os pais que estão aqui presentes. Pais de família. E estas palmas também vai para os futuros pais. Não é? E no próximo dia 25 é a festa da Anunciação, portanto é uma festa de Nossa Senhora, e é costume nas missas do dia 25, é um costume, e em Portugal fiz isso tantos anos, é benzido sal e água para as pessoas levarem para casa. Portanto, quem quiser sal exorcizado e benzido pode trazer as caixas, água para levar para casa, água benzida, também podem trazer. Portanto, é o dia próprio de benzer estes 2 elementos. O sal para nos lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo, e Cristo é a fonte, a água que nos dá todas as graças que nós precisamos para a nossa vida. Portanto, quem quiser aproveitar, eu não sei se o Padre Roberto vai me dar as 2 missas, de manhã e à tarde, não sei, ele não me disse, mas qual missa que eu celebrar, eu vou fazer. Eu já disse a ele, portanto, eu vou fazer. Portanto, quem quiser as graças, que venha aproveitar. Por último, há 2 semanas, eu publiquei no boletim que da campanha, o Padre Roberto deseja substituir as mesas de 8 pés de madeira, que são bem pesadas, por outras do mesmo tamanho, com tampo de plástico resistente, parecida àquelas que nós compramos na Jarry. As mesas de 6 pés que nós compramos na Jarry ainda estão aqui de serviço, mas o que nós queremos agora é mesas de 8 pés.
À medida que as nossas idades avançam, se nós não simplificamos as coisas que usamos, adaptando-as às nossas forças, as nossas atividades terminarão antes do tempo. Eu já comprei uma das mesas, está aqui, à vossa vista. Portanto, as patas são plié. Fecha. Já não, mas o tampo não. O tampo, vocês podem ver aqui. Houve pessoas no domingo passado me perguntaram: Padre Carlos, quanto é que custa as tábuas? E tu sabes, as mesas. É uma confusão do português e o francês. Se tu sabes aonde se compra e qual é a referência das tábuas. Eu peguei na internet, aonde eu comprei, que está aqui, eu pus estes papelinhos, se vocês querem realmente ir a outro sítio. Normalmente, os vossos filhos e os vossos netos são mais espertos na internet que eu. É verdade. É verdade. Os netos são melhores ainda que os filhos. Os filhos não têm tempo. Os netos fazem com todo o gosto. Mas se alguém quiser a referência aonde eu fui, pois podem vir aqui ver as mesas e as referências. Esta campanha não é para uma pessoa dar uma mesa, não. É uma família se junta com os que trabalham e todos juntos podem oferecer uma mesa à paróquia. Por isso fica aqui o pedido do nosso pároco e eu em seu nome agradeço imenso, porque realmente vocês sabem, com o tempo nós temos a doença, não é da águia, é do condor. Condor aqui, condor acolá, condor nos joelhos, condor nas costas. Portanto, vocês sabem, se a gente não facilita a vida, a gente não vai longe. Portanto, fica aqui o apelo e agradeço muito as famílias que se juntarem para fazer este presente à paróquia. Vamos terminar rezando a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes. Falta alguma coisa. Tanto o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, ele poder precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Esqueci-me só de uma coisa. O senhor François Vallier, que toca o órgão, teve aqui no fundo da nossa escada uma queda que ele abriu a testa e pronto, ele foi para o hospital, veio os paramédicos, muito obrigado às pessoas que estiveram com ele até ao fim, e realmente foi um grande corte, e eu pensava ia ter mais notícias, mas não tenho mais notícias, tenho que telefonar mais, porque é normal, se ele está no hospitalizado, pois é difícil. Oh. Pronto, porque eu tentei ligar, ninguém atendeu. Tá bom. Obrigado pela notícia, isso é bom. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um bom domingo e boa semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Obrigado.
pegar um, pode pegar um. Vai. Só que só tem 10. Olha, posso pegar daqui, talvez não. Pode, troca aí, troca aí. Vai também. Tá bom. Já escrevi. Eu disse, você disse hoje. Pronto, tá bom. Ah, sexta. Ok. Está bem? Tá bom. Esquece. Ai, eu sou igual. Tem 43, esqueço mesmo. Obrigada por tudo. É isso, obrigada. Ah, sim. Ele é giro. Você sabe, há pessoas que boa semana também. Obrigado. Senhor João.